Imagine uma nação sem marinha de guerra capaz de afundar, praticamente sozinha, um terço da frota naval do maior país do mundo. Imagine um exército em desvantagem numérica de quase 4-1 decidir que não vai esperar pelos aliados e começar a fabricar sua própria revolução com as mãos e com a inteligência do seu próprio povo. Isso não é ficção científica, isso não é um roteiro de Hollywood. Isso aconteceu e está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, na Ucrânia. O que Volodymyr Zelensky e seus militares construíram entre 2022 e 2025 é algo que as maiores academias militares do mundo já estão estudando com atenção redobrada. O US Army War College publicou um relatório oficial chamando a experiência ucraniana de lição obrigatória para os exércitos do futuro. E neste vídeo nós vamos entender por quê. Quando as tropas russas cruzaram a fronteira ucraniana em 24 de fevereiro de 2022, o mundo prendeu a respiração. A Rússia entrava em campo com um dos maiores exércitos do planeta, mais de 900 mil soldados na ativa, tanques, artilharia pesada e poder aéreo de primeira linha. A Ucrânia, com toda a sua coragem, parecia condenada a uma derrota rápida e humilhante. Os primeiros meses foram brutais, cidades inteiras viraram campos de batalha. Mas algo inesperado começou a acontecer. A Ucrânia resistiu. Com o apoio da OTAN, que forneceu armas precisas como o famoso sistema de foguetes HIMARS, o avanço russo foi freado e o conflito se transformou em uma guerra de desgaste. Aquele tipo de guerra onde os dois lados se castigam mutuamente, metro a metro, durante meses e anos. O problema é que, nesse modelo de guerra, o tempo joga a favor de quem tem mais gente e mais recursos. E a Rússia tem muito mais dos dois. Com 144 milhões de habitantes contra 44 milhões de ucranianos, e com uma indústria bélica em regime de mobilização total, a Rússia apostava que bastava esperar. A Ucrânia precisava encontrar uma resposta diferente. E ela encontrou. Em vez de esperar que os aliados ocidentais suprissem suas necessidades, a Ucrânia tomou uma decisão histórica. Ela mesma iria fabricar as armas de que precisava. Só que não seriam os caros caças e tanques que a OTAN demorava para entregar. Seriam sistemas inteligentes, baratos, escaláveis e letais. No início de 2024, a Ucrânia produzia cerca de 20 mil drones por mês. Um ano depois, em janeiro de 2025, esse número havia saltado para 200 mil unidades mensais. 200 mil por mês. Para entender a dimensão disso, se você colocar todos esses drones enfileirados de ponta a ponta, eles formariam uma fila de quase 2.000 quilômetros, a distância de Recife a São Paulo. E por trás desse número impressionante, existe uma revolução industrial que aconteceu dentro de uma zona de guerra ativa. No início do conflito, a Ucrânia tinha um punhado de empresas fabricando drones. Até 2025, esse número havia chegado a 500 fabricantes, de grandes empresas de defesa a pequenas startups trabalhando em galpões improvisados. A dependência de armamentos importados, que era de 54% em 2022, caiu para apenas 18% em 2025. A Ucrânia, em 3 anos de guerra, tornou-se praticamente autossuficiente em sua principal arma. Mas a parte mais surpreendente de toda essa história não aconteceu no ar nem em terra, aconteceu no mar.
e de uma forma que nenhum estrategista convencional conseguiria prever. A Ucrânia entrou na guerra praticamente sem marinha. A maioria de seus navios havia sido capturada ou destruída pela Rússia ainda em 2014, quando da ocupação da Crimeia. Do outro lado, a frota russa do Mar Negro era uma força imponente, com fragatas, corvetas, submarinos e navios de desembarque que garantiam à Rússia o controle total das águas ao sul da Ucrânia. Em toda a história da teoria naval, desde o almirante Mahan, que no século XIX definiu as regras do poder marítimo, até os dias de hoje, existe um axioma considerado inquebrável: quem não tem frota não controla o mar. A Ucrânia quebrou esse axioma. Usando drones navais de desenvolvimento próprio, especialmente o Magura V5, a Ucrânia conseguiu danificar ou destruir cerca de 1/3 de toda a frota russa do Mar Negro. Em 2024, o Ministério da Defesa britânico declarou oficialmente que essa frota havia se tornado funcionalmente inativa. O Magura V5 é um drone naval que custa aproximadamente $200 mil, 5 vezes mais barato do que um único míssil antinavio ocidental. Eles foram usados em ataques coordenados, em grupo, contra alvos de alto valor. Navios de guerra russos, avaliados em centenas de milhões de dólares, foram destruídos por enxames de drones que custam menos que um apartamento de médio padrão. E então veio o feito que nenhum livro de história militar havia registrado antes. Em maio de 2025, um drone naval ucraniano equipado com um míssil de guiamento infravermelho abateu um caça russo Su-30 em pleno voo sobre o Mar Negro. Era a primeira vez na história que uma aeronave a jato havia sido destruída por um drone naval. Um avião de $50 milhões derrubado por uma embarcação não tripulada que navega rente à superfície da água. Tudo o que descrevemos até agora, a produção em massa, a guerra naval sem marinha, os drones que derrubam caças, não é uma série de coincidências felizes. É o resultado de uma doutrina militar consciente e deliberada que Zelensky foi moldando ao longo do conflito e que os analistas internacionais já batizaram informalmente de doutrina Zelensky. O princípio central dessa doutrina é ao mesmo tempo simples e revolucionário. Quando você não pode igualar o inimigo em força bruta, você precisa tornar os pontos fortes dele irrelevantes. Não adianta tentar ter mais tanques do que a Rússia, mais soldados do que a Rússia, mais aviões do que a Rússia. O que a Ucrânia fez foi encontrar um campo de batalha onde a Rússia não consegue usar essas vantagens. E esse campo de batalha é a tecnologia de baixo custo, produzida em escala industrial, integrada em todos os domínios ao mesmo tempo, no ar, em terra, no mar e no espaço cibernético. Essa abordagem multidomínio que as grandes potências militares do mundo têm tentado desenvolver há décadas com orçamentos astronômicos, a Ucrânia construiu às pressas, dentro de uma guerra, com recursos limitados e com a criatividade de quem não tem outra saída. O pesquisador Ashley Ruiz, da Universidade do Sul da Flórida, publicou em 2025 que a guerra ucraniana reformulou completamente a compreensão contemporânea de como os conflitos são travados e sustentados no século XXI. Os reflexos do que está acontecendo na Ucrânia já se fazem sentir nas maiores instituições militares do planeta. O Modern War Institute de West Point, a mais tradicional academia militar dos Estados Unidos, publicou em 2025 uma análise reconhecendo que o conflito ucraniano expôs as limitações das doutrinas militares tradicionais e que os exércitos ocidentais
precisam se reinventar. O US Naval Institute, referência mundial em estratégia naval, publicou em maio de 2025 um artigo com um título que resume tudo. Passo a passo, a Ucrânia construiu uma marinha tecnológica. Sem navios de guerra convencionais, sem almirantes de carreira no comando de esquadrões, a Ucrânia criou um novo modelo de poder naval e os americanos estão tomando nota. E não para por aí. A Ucrânia também está transformando a guerra em negócio. O setor de defesa ucraniano, que em 2024 produziu armamentos no valor de 9 bilhões de dólares, projeta capacidade de produção de 35 bilhões de dólares até o final de 2025. O país que luta por sua sobrevivência está simultaneamente se tornando uma das maiores potências em inovação militar do mundo e provavelmente será um dos maiores exportadores de tecnologia de defesa da próxima geração. A história da humanidade está cheia de momentos em que um povo menor, diante de uma força esmagadora, encontrou uma forma de mudar as regras do jogo. Os gregos em maratona, os vietnamitas contra os americanos, agora os ucranianos contra a Rússia. A diferença é que desta vez a arma usada não é a lança, nem a emboscada na floresta. É o software, é o drone de fibra ótica, é o engenheiro de 25 anos desenvolvendo uma solução em um galpão de Kiev enquanto a cidade é bombardeada. Zelensky pode não ter vencido a guerra ainda, mas ele já venceu algo talvez mais duradouro. Ele reescreveu o manual da guerra moderna. E esse manual, daqui em diante, será estudado em academias militares em todo o mundo, incluindo, quem sabe, aqui no Brasil. Se este vídeo fez você pensar diferente sobre o que está acontecendo na Ucrânia, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa entender esse conflito além das manchetes e se inscreva no canal para continuar essa conversa. Até o próximo vídeo. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!